Pessoal, vamos direto ao lance. Vamos falar sobre um tema nada agradável: racismo no futebol. O Juventude vai ser denunciado em virtude de um episódio lamentável ocorrido no jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, quando um torcedor proferiu ofensas racistas a um jogador do Botafogo, Gustavo Bochecha. Essa injúria racial praticada pelo torcedor pode significar multa pecuniária ao clube. E aí a gente fica se perguntando o dever do clube, qual era uma situação dessas e qual a responsabilidade do clube num episódio como esse ocorrido na Copa do Brasil. O que nós podemos dizer é o seguinte: o Juventude identificou o torcedor e esse torcedor vai ter que arcar com suas responsabilidades legais. E aí você pode estar se perguntando, mas se o clube identificou, se o torcedor vai acabar tendo que responder por isso, por que o Juventude tem que ser punido? Eu penso até que o Juventude não tem que ser punido. E quando eu falo do episódio do Juventude, eu posso falar do episódio envolvendo o Grêmio, episódios atrás e até mais recentes, e outros tantos clubes de futebol, outros tantos episódios que de repente não vêm a público. Penso que os clubes de futebol têm, nestes episódios, que identificar as pessoas, têm que fazer com que essas pessoas se dirijam às autoridades policiais e que elas, aí sim, arquem com as consequências de seus atos. Mas tem uma outra situação em que os clubes podem ajudar e muito nessa luta contra o preconceito, que é com conscientização. Clube de futebol não é responsável, ou não tem como ser responsabilizado, pelo que milhares de pessoas fazem em suas dependências, a menos que este clube, de repente, não firme uma posição, que este clube, de repente, não seja um avalista do que acontece lá. Quando você identifica alguém e coloca essa pessoa em contato com as autoridades, você deixa bem claro que você não compactua com isso. Mas tem um recado que os clubes podem dar, até pelo grande poder de comunicação que tem em suas redes, pelo grande aspecto midiático que acaba tendo as suas atitudes, que é a questão de campanhas de conscientização. Os clubes de futebol, seja o Juventude, seja o Grêmio, seja o Flamengo, seja o Caxias, seja o Inter, seja o Botafogo, seja o Vasco, seja qualquer clube, tem um poder muito grande de comunicação na mão, à medida que entra em campo com uma faixa dizendo ser contra o racismo, contra o preconceito, contra a orientação sexual ou qualquer outro tipo de situação discriminatória, contra pessoas obesas, em relação à xenofobia. Tem uma série de situações que a gente observa e que acha que hoje em dia não tem mais espaço, principalmente em espaços públicos. E os clubes podem entrar nessa briga. Os clubes têm a obrigação, eu diria, de entrar nessa briga e dizer o quanto que essas pessoas que praticam atos ilícitos não são bem-vindas em suas dependências. A partir do momento que as atitudes forem firmes dos clubes, que os clubes vestirem esta camiseta e entrarem no jogo contra o racismo, contra qualquer ato discriminatório, ninguém mais vai poder pedir punição a clube de futebol, porque o clube de futebol será, neste momento, mais vítima do que qualquer outra situação nessa história. O clube de futebol, quando se coloca contra uma situação e de repente essa situação acontecer no estádio, ele vai estar sendo desrespeitado por esse torcedor, que vai se sentir desencorajado a fazer isso. Bom, melhor seria se esse torcedor evoluísse enquanto ser humano, mas aí é uma situação que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao clube de futebol intervir. Agora, mostrar que essas pessoas não são bem-vindas, isso os clubes podem fazer. Os clubes podem ser os maiores aliados contra o preconceito.